Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus irmãos, momento da palavra, quero convidar a igreja mais uma vez a se colocar em pé. Abrir a Bíblia em Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Os irmãos encontraram, posso ouvir um amém? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em mim conhecer e saber que eu sou o Senhor. E faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Pai querido, nós te damos graça por esta palavra. Já podemos sentir a tua unção em nosso meio, a manifestação da tua presença sobre as nossas vidas. Fala ao nosso coração, repreende toda investida do inferno e neutraliza toda ação contrária à tua vontade. Nós consagramos essa terra, nós consagramos o nosso coração a ti, Senhor, para que tão somente venhamos ouvir, receber de ti, para a glória do teu maravilhoso nome. Amém. Os irmãos podem se assentar e vamos dedicar e oferecer uma grande salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. É assim que Deus faz, não há explicação. Louvado seja seu nome. Meus queridos, esse texto é muito impactante e confesso que falou fortemente ao meu coração, porque as grandes verdades reveladas nessa passagem nos apresenta o fato de que toda sabedoria sem o conhecimento de Deus não passa de loucura, que toda riqueza sem o conhecimento de Deus não passa de misérias, que toda fortuna sem o conhecimento de Deus não passa de pobreza, que toda força sem o conhecimento de Deus não passa de fraqueza, que a maior riqueza que nós podemos conquistar nessa vida é o conhecimento de Deus, que a maior força que nós podemos adquirir em nossa vida é justamente o conhecimento de Deus, que a maior sabedoria que nós podemos obter é justamente o conhecimento de Deus. É por isso que a palavra de Deus nos diz: não se glorie o rico em suas riquezas, o sábio em sua sabedoria, nem o forte em suas forças, mas aquele que quer se gloriar, glorie-se nisto, em mim conhecer e saber que eu sou o Senhor. Eu não me glorio em minha sabedoria porque eu não tenho, eu não me glorio em minha riqueza porque eu não tenho, eu não glorio em minha força porque eu não tenho, mas se existe uma coisa que eu posso dizer aos meus irmãos que eu me glorio, é justamente em conhecer a Deus, não só de ouvir falar, mas de poder conviver com Ele na terra dos viventes.
Não há sabedoria maior, não há força maior, não há riqueza maior. Quando a Bíblia fala de conhecer a Deus, não está falando de conceituações acerca de Deus, mas de convivência. Não se trata de definições teológicas, mas de relacionamento pessoal. Porque é possível conhecer muito acerca de Deus, sobre Deus, e não ter o mínimo de relacionamento, de intimidade, de convívio com Ele. Por isso, entenda que conhecer a Deus não é as nomenclaturas religiosas inventadas ao longo da história. Não é sistematizar uma dogmática qualquer, mas é poder se relacionar com Ele pessoalmente, sentindo a sua presença no dia a dia, em todos os momentos da vida. E o termo gloriar-se, para que não haja um equívoco em nossa compreensão, trata-se de se agradar, de se alegrar. É tanto que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e no versículo 24 diz o Senhor: pois destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Então, o texto aqui, de uma forma simplificada, seria: não se agrade o sábio em sua sabedoria, não se agrade o rico em sua riqueza, não se agrade o forte em sua força. Não deposite as esperanças, as expectativas naquilo que você tem, naquilo que você sabe, naquilo que você possui, naquilo que você é. Porque essa é a grande tendência da nossa humanidade. Avaliar a vida acerca daquilo que a gente conquistou. E quando nós nos deparamos com muitos, mas são muitos os exemplos bíblicos e extra-bíblicos, de homens que em sua sabedoria, por causa da sua sabedoria, eles esqueceram de Deus. Confiaram tanto em sua sabedoria que elas se tornaram loucura, como o exemplo do rei Saul. Outros, por vez, confiaram tanto em sua força que elas se tornaram em fraquezas, como o caso de Sansão. Outros que confiaram tanto, sabe, em suas conquistas, em seu, que perderam guerras e batalhas, como no caso de Josué, para nações bem inferiores. E ao longo da história nós temos visto muitos homens que foram conhecidos como sábios se tornando loucos, como hoje um dos maiores personagens da história filosófica é Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão, que morreu louco, completamente lunático. Completamente lunático. Homens fortes, destemidos, desbravadores, como Alexandre o Grande, que com 33 anos de idade conquistou o mundo, mas morreu no leito, enfraquecido, tudo por causa de uma bactéria. E homens ricos, que nasceram e desfrutaram de determinados prestígios, como o economista Karl Marx, que queria estabelecer a igualdade dos ricos, não a igualdade dos pobres, e morreu pobre. É verdade que deixou uma fortuna para os seus herdeiros, um legado diante de todo o trabalho que ele desenvolveu. Mas a verdade aqui é que a gente olha para a nossa história, e não precisa ir muito longe, aqui em Paulo Afonso, me poupe de citar nomes, mas houve homens ricos, que exerceram determinados cargos de prestígio, que estiveram no alto expoente da nossa sociedade, e no fim dos seus dias, viveram misérias, que foram lançados na escórnia, expulso praticamente da nossa sociedade. Homens fortes se tornaram fracos, sábios se tornaram tolos, ricos se tornaram pobres. E essa palavra aqui ela é interessante porque é uma sentença de morte de Deus para uma nação pecaminosa. E Deus levanta o profeta para dizer que todos vão perecer. E em determinado momento, as 3 áreas das classes sociais, onde o poder se perpetua e perdura com muita presunção: aqueles que têm força, aqueles que têm sabedoria e aqueles que têm riqueza.
O rico diz: não será o fim para mim, porque eu tenho minhas posses. O sábio diz: não será o fim para mim, porque eu tenho o meu conhecimento. O forte diz: não será o fim para mim, porque eu tenho a minha força. E Deus intervém na história, cala a boca do profeta. E se você for analisar, agora é o próprio Deus falando. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Porque nenhuma delas é suficiente para protegê-lo, para ser o refúgio que ele precisa e que ele necessita. Infelizmente, ainda hoje os ricos confiam em sua riqueza, os fortes em sua força, os sábios em sua sabedoria. E de alguma forma isso gera poder ao homem. E o poder tende a distanciar o homem de Deus. Há quem diga que o poder corrompe. Eu sinceramente discordo. O poder não corrompe. O poder apenas revela aquele que sempre foi corrompido. E por uma questão de oportunidade, ele tira sua máscara, sua maquiagem, sua fantasia e revela quem verdadeiramente ele é e sempre foi. Só que antes estava camuflado. Não é verdade? Essa é a grande questão em relação ao poder. Ele revela quem verdadeiramente é o homem. Por isso, já diz aquele adágio: quer conhecer alguém, dá poder a ele. Mas eu digo, se você quiser conhecer mais ainda, tira o poder dele. Ai, 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 ai. Aí o bicho fica feio, hein? E conversando uma vez sobre algo bem particular com o diácono Rodolfo, ele disse: pastor, tem uma observação a fazer. Em uma experiência que ele vivenciou, basta dar muito e tirar pouco. Aí a gente vai ver as bestas surgindo do abismo, do inferno. Essa é a triste realidade. E Deus nos convoca hoje para uma verdade sublime, da qual nós podemos nos gloriar, porque essa glória no sentido de satisfação, de se alegrar, de se agradar, no conhecimento de Deus, conhecimento baseado em convivência, quando nós entendemos que tudo é por meio dele, por ele e para ele. Esse conhecimento de Deus fez José estar diante do elogio de Nabucodonosor, que disse: você é o homem em quem nós podemos confiar. E José disse: não há nada de mim a não ser que venha do meu Senhor. É esse conhecimento que faz Daniel, diante do elogio de Nabucodonosor, para que se cumpra as profecias, Deus me levantou, não que eu seja melhor do que os demais. É quando o homem entende que a nossa vida ela é baseada em um propósito que pode ir além da nossa compreensão, mas sempre há de culminar na glória de Deus. De modo que bebamos, que comamos, façamos tudo para a glória de Deus. E quando nós entendemos esse conhecimento por meio da convivência, por meio de um relacionamento vivo, verdadeiro, real, pessoal, a gente não quer holofotes, a gente não busca aplausos, a gente não é movido por elogios, não corremos atrás de tesouros e de coroas dessa terra. Não é a recompensa mundana e terrena, mas sim aquela que vem dos céus, aquela que vem de Deus, das mãos do Eterno. Não buscamos troféus, não buscamos medalhas, não queremos o nosso busto esculpido, nem a nossa imagem em escultura. O que nós queremos é glorificar a Deus, com o nosso dom, com o nosso talento, com a nossa aptidão, com tudo aquilo que Ele nos deu. Isso é o verdadeiro sentido. Quando tudo é para a glória do Senhor.
E aí, meu irmão, você pode se gloriar quando você toca, mas toca para o Senhor. Quando você canta, mas canta com o Senhor. Quando você louva, mas louva com o Senhor. Quando você evangeliza, mas evangeliza para o Senhor. Quando você prega, mas prega para o Senhor. Não é para cima vai descer, não é para aparecer, porque o que importa é que venhamos nos diminuir para que Ele venha resplandecer em nossa vida. Que diminua eu, para que Ele cresça. Eu tenho que sair de cena, desaparece. E essa expressão me faz lembrar de um palavreado muito comum: fulano se acha, né? Se acha. E tem gente mesmo que se acha a última tampinha da Coca-Cola, a última bolacha do pacote de biscoito. Se acha. E aí vem essa palavra de Deus confrontando aqueles que se achavam pela força, pela sabedoria e pelas riquezas que desfrutavam. E agora Deus vem trazer o verdadeiro sentido de tudo: conhecer ao Senhor. E por esse conhecimento Moisés renunciou ser conhecido como filho da filha de Faraó, um possível sucessor ao trono. Ele deixou de desfrutar de todas as riquezas à sua disposição para peregrinar no deserto, na plena consciência que é melhor andar com Deus no deserto do que viver no Egito com Faraó. Não negou a sua fé, por isso se tornou um herói da fé, e na galeria de Hebreus 11, o seu nome está lá citado. O seu nome está lá citado. Renunciou. Assim como Daniel renunciou se deleitar com os banquetes, com os manjares, com as guloseimas do Nabucodonosor, do grande império babilônico, simplesmente para se consagrar ao Senhor, porque bem entendia que ali não era o seu lugar, ali não era a posição que Deus tinha separado para a sua vida. Vocês conseguem entender? Assim como o apóstolo Paulo diz em Filipenses: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, tudo aquilo que outrora eu considerava como ganho, hoje eu considero como perca, por causa do Senhor, de ser achado nele, sem glória humana, mas simplesmente pela graça. Ser achado nele sem justiça própria. E Paulo renunciou a ser fariseu, membro do Sinédrio, um homem da alta sociedade, extremamente respeitado, renomado, era poliglota, falava diversos idiomas, foi instruído aos pés de Gamaliel, mas quando teve um encontro com Cristo na estrada de na estrada de Damasco, um encontro com Cristo que não se baseou em conhecimentos humanos, teóricos, não foi pela razão, mas foi pela revelação. Quando ele cai verdadeiramente em si, ele conhece Cristo, ele diz: olha, tudo aquilo que para mim tinha algum significado, tinha alguma importância, todos os títulos, todo o meu currículo, hoje eu rasgo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Agora quer saber de uma verdade? Baseado nessa passagem, o que é que esse conhecimento de Deus nos ensina? Vou repetir o versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em mim conheceis, saber que eu sou o Senhor. 3 coisas: e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Vamos repetir? Misericórdia, de novo, misericórdia, juízo e justiça. Esse conhecimento que nós temos de Deus, ele nos revela logo, em primeiro lugar, que Deus é misericordioso. Deus não é essa divindade carrasca, algoz, tirana, como algumas religiões pagãs propagam e veneram. O nosso Deus é um Deus misericordioso. E a palavra nos diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos.
Você está vivo não é por causa das suas riquezas, não. Você está vivo não é por causa da sua sabedoria, não. Você está vivo não é por causa da sua força, não. Mas é por causa da misericórdia do Senhor. A causa de não sermos consumidos. E essa misericórdia se renova a cada manhã. Quando você ainda estava dormindo, se despertando, talvez, vindo para a EBD, a misericórdia do Senhor já se renovava ao teu favor e em teu favor. Olha que coisa tão linda. Um Deus misericordioso, piedoso, compassivo, clemente. É esse Deus que nós servimos, e pela sua misericórdia nós entendemos o seu imenso amor, porque quem é o homem para que dele te lembres? E quem é o filho de homem para que o visites? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Essa relação só é possível por causa dele, por causa da sua imensa misericórdia. Misericórdia é essa que a Bíblia diz que é infinita, não tem fim. Misericórdia, então, um relacionamento com Deus, ela nos ensina logo a sermos tão misericordioso quanto Ele é. Aprendermos com Ele a exercer misericórdia. Se eu recebi misericórdia, eu ofereço misericórdia. Certa vez eu parei e pensei, Deus foi tão misericordioso comigo, por que eu não posso ser misericordioso com aqueles que estão ao meu redor? Caso contrário, que cristianismo é esse? Eu não quero um cristianismo teórico, eu quero um cristianismo prático. Não quero um cristianismo de letras em papéis. Quero um cristianismo de vida em ação. Misericórdia. Quando você conhece esse Deus, vai se aprofundando, se agradando no conhecimento de Deus, você se depara com essa verdade, e é o que está escrito. Misericórdia. Amém, irmãos? Misericórdia é essa que a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Misericórdia é essa que Ele pega o nosso pecado e lança no mar de esquecimento. Eu dando aula de teologia, substituindo um professor no seminário, um aluno simplesmente, ele me interpelou, disse bem assim, missionário, me responda uma coisa, porventura Deus sofre de amnésia? E eu disse, nem de amnésia e nem de dislexia. O que o texto está querendo dizer é que Deus não passa em face os nossos erros e as nossas falhas. Pelo contrário, Ele rasga tudo aquilo que se passou e começa uma nova história quando verdadeiramente existe arrependimento. Isso é lindo, porque em qualquer discussão entre casais, seja casados, noivo, namorado, qualquer discussão entre sócios, entre irmãos, entre amigos, entre colegas, a gente começa a voltar o passado, né? Você lembra daquilo que você me fez, aquilo que você me disse, esqueci não. E começa toda aquela ladainha, né? Oh, Jesus, vamos aprender com Deus a ser misericordioso. Porque senão não há perdão. Não há perdão. Uma vez eu contei uma história, uma parte da minha história para Rodolfo. Né? E Rodolfo chegou e disse bem assim, pastor, por que o senhor não conta isso? Que envolve pessoas, e se eu for contar isso, eu não vou viver a essência do verdadeiro perdão. Se eu for contar a história de rejeição, de exclusão, eu não vou viver a essência do perdão. Porque eu vou estar aqui simplesmente vomitando tudo o que aconteceu na minha vida, na minha história. Sem a graça de entender que esses personagens que apareceram foram simplesmente para fortalecer o meu caráter, para moldar, sabe, as minhas firmezas. Mas há uma história que eu acho que eu posso contar. Eu contei no seminário um dia desse. Bom, eu tenho a maior satisfação de ter sido criado, né, praticamente dos meus 10 aos 18, lá na Tipuor. Muito bom isso, as casas tudo conjugadas, um próximo do outro, todo mundo amigo. Inclusive está aqui meus irmãos, John, biológico, meu irmão de criação, Rangel. Rapaz, eu era um dos malucos da Tipuor. Mas um dia a gente jogando de bola ali, do lado da igreja, jogando bola, brincando de bola, a bola caía na valeta, isso era muito comum. Caía na valeta, eu pulava lá, pegava a bola, brincava. E em uma certa ocasião, a gente eu pulei na valeta para pegar a bola, vi um danoninho do supermercado Pesqueira. Aquela caixa zona. Sabe?
E os colegas, pega, pega, pega. Eu peguei a bola, joguei fora, subi, não peguei aquele negócio não. Aí uns amigos foram lá, pularam, pegaram, sentaram, acabou o futebol e todos eles estavam passados da validade. Botaram o dedão e botava o negócio para dentro. Eu olhava aquilo lá. E ele, por que você não quer? Eu tive educação, né? Aí de repente eu disse, olha, meu avô é dono desse supermercado. Os camaradas começaram a rir, zombar de mim, satirizar de mim. Eu disse, mas é verdade. Não, e começaram a zombar. Meu avô tinha 7 supermercados nessa cidade, todo mundo conhece a história. O tempo passou, isso não gerou nenhum trauma, nenhum tipo de bloqueio. Sempre fui sarado quanto a isso. Mas eu estou num seminário, e eu confesso, já disse isso algumas vezes, e até apresentei os motivos, amo minha igreja. Eu queria ir para qualquer lugar, menos para Paulo Afonso, porque eu não queria ser um profeta de casa. Aí Deus me disse na formatura, eu vou te honrar no lugar em que foste humilhado. Aí eu venho para Paulo Afonso. Aí Deus muda completamente a história. Ao longo desse tempo recebemos, para a graça de Deus, 2 moções de aplausos pela Câmara de Vereadores de Paulo Afonso. Um prêmio como personagem destaque do sertão, o primeiro pastor a ter essa premiação. E a pergunta que eu faço a vocês, não sei se vocês vão entender, aonde é que está situada a Igreja Batista Nacional Evangelizadora? Na Avenida Bahia, no número 642. E essa semana eu estava lá na cobertura. Sabe para onde eu olhei? Para Valeta. E eu vim de lá. Era meu parque de diversão. Eu brincava naquela valeta, pulava de um lado para o outro. Graças a Deus nunca caí. Aí naquela época não era, eu não estava tão em forma como hoje eu estou, né? Em forma de barril. Mas era meu parque de diversão e Deus coloca a igreja justamente do lado. Bom, de uma forma ou de outra, Deus sabe o que faz e eu me agrado, me alegro e me glorio de conhecer esse Deus que é extremamente misericordioso. E a sua misericórdia nós devemos viver. Além da sua misericórdia, o texto nos diz que além de ser misericordioso, Deus é o quê? Vamos acabar com esse discurso demagogo, esse discurso incoerente, que não passa de uma falácia sofismal, que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Então se Deus é amor, tudo é amor. Não é assim que querem impor? Deus verdadeiramente é amor, mas Ele também é juízo. E a Bíblia diz, não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Quem semeia na carne ceifará. Quem semeia no espírito ceifará. O apóstolo Pedro cita em suas epístolas que Deus expulsou os anjos dos céus, destruiu o mundo uma vez, acabou com umas cidades, e a sua ira tem sido reservada para o fim. E o fim está perto, meu irmão. E a gente precisa dizer ao pecador que ele é pecador. E somente através de Jesus ele pode ter uma nova vida. E mais do que isso, uma vida sem fim. Uma vida eterna. Vocês viram ultimamente aqueles que pedem respeito? O que eles fizeram? Pastor, o que o senhor acha de tudo isso? Uma aberração. Uma aberração. Mas convém deixar algo bem claro e preste atenção. Eu não me sinto ofendido com isso. Está lá escrito em Salmo 2,4 que Deus zomba daqueles que zombam dele, que Deus se escarnece dos escarnecedores. Alguns dizem, pastor, mas estão envergonhando o Evangelho. O Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus? Ninguém pode envergonhar o Evangelho de Jesus.
Pode envergonhar o evangelho protestante, o evangelho católico, o evangelho seja lá quem for, mas o evangelho de Jesus, do meu Jesus, não há esse que possa envergonhá-lo, porque o próprio Jesus disse: quem de vós me acusa de algum erro, de algum escândalo? Todos ficaram calados e calados vão permanecer. Ah, pastor, mas profanaram algo que é sagrado. Para mim, não existe símbolos sagrados, não existe imagens sagradas, não existe objetos sagrados, não existe templos sagrados, não existe homens sagrados, só existe um que é sagrado e ele habita nos céus dos céus, inacessivelmente, não há como atingi-lo. Agora olha para mim, você está vendo algum objeto sagrado aqui? Você está vendo algum símbolo sagrado aqui? Você vê alguma imagem sagrada aqui? Você vê algum templo sagrado aqui? Você vê algum homem sagrado aqui? Não, porque só há um que é sagrado, e esse jamais poderá ser envergonhado, nem muito menos escandalizado. Deus está zombando daqueles que zombam dele. Agora, que é uma blasfêmia, uma falta de respeito, disso não tenho dúvida, mas que eu me senti ofendido, eu estou esperando coisas maiores e piores, de modo que eu digo que isso é apenas o princípio das dores. É apenas o princípio das dores. Mas se existe uma coisa que eu creio, e não vou me calar, não há lei nessa terra que possa me calar, é que o juízo de Deus está vindo sobre essa geração. O juízo de Deus. Ai de ti, Paulo Afonso, ai de ti, Bahia, ai de ti, Brasil, ai de ti, América, ai de ti, planeta Terra, porque o juízo do Senhor virá sobre ti. O juízo. Nós não temos dúvida que o juízo de Deus virá para destruir todos os pecadores. Então, misericórdia, mas também juízo. Por fim, o que é que nos diz? Deus, Ele é justo na sua misericórdia. Ele também é justo no seu juízo. Sabe o que isso significa? Até agora Deus tem sido misericordioso. Até agora nós conhecemos o Cristo que veio ao mundo para salvar. Mas em breve, nós conheceremos o Cristo que virá ao mundo para julgar. E sabe de uma verdade? Aqueles que não o aceitaram como Salvador, vão ter que encará-lo como Senhor. E aí, meu irmão, vai ser separado joio de trigo, bode de ovelha. E a justiça de Deus se estabelecerá. Porque em sua misericórdia Ele é justo. Mas também em seu juízo Ele é justo. De modo que, tenta me entender, quem estiver no céu vai dizer: eu estou aqui, mas eu não mereço aqui estar. E quem estiver no céu vai dizer: eu estou aqui, mas eu sei que aqui eu mereço estar. Conforme diz Romanos capítulo 1, todos os homens diante dele são indesculpáveis. Todos se calam. Não há quem possa contra-argumentar. Não existe réplica, não existe tréplica. É o silêncio diante do juízo de Deus, diante da sua justiça. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, o rico em sua riqueza, nem o forte em sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça, e destas coisas eu me alegro, destas coisas eu me agrado. Irmãos, eu quero te convidar nessa hora, em nome de Jesus, a buscar a Deus, a buscar se relacionar com Deus, não confiando naquilo que você tem,
Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto. Não confiando naquilo que você sabe. Porque a Bíblia diz que o homem não pode saber e fazer alguma coisa se do céu não for concedido. Não confiando naquilo que você faz. Porque a Bíblia diz, o próprio Cristo é quem diz, sem mim, nada, absolutamente nada, podereis fazer. Sem Jesus na tua vida, toda busca por sabedoria vai se tornar em loucura. Toda busca por força vai se tornar em fraqueza. Toda busca por riqueza vai se tornar em miséria. Portanto, não se glorie no seu talento, não se glorie na sua condição, não se glorie naquilo que você herdou, naquilo que você conquistou, naquilo que você sabe, naquilo que você faz. Mas glorie-se nisto, em conhecer a Deus e saber que Ele, somente Ele, é o Senhor da nossa vida. Essa é a verdadeira glória. A glória que nós podemos buscar, conhecer a Deus. Nós podemos conhecê-lo porque Ele permite ser conhecido. E por isso o Verbo se encarnou, andou entre nós, cheio de graça e vida. Foi pendurado no madeiro, mas rasgou o véu, de cima a baixo, de dentro para fora. Não somente rasgou o véu, como também removeu a rocha e deixou o túmulo vazio. E como se tudo isso não bastasse, Ele ainda nos garantiu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se os séculos ainda não se consumiram, tenha certeza que Ele está contigo aí agora. Contigo aí agora. Contigo aí agora. Talvez você olhe para o lado, para o outro, para frente, para trás e pergunte: aonde, pastor? Eu não vejo Ele no meu lado. E nunca vai ver, porque Ele não está tão longe assim. Ele habita dentro de nós. Somos morada do Altíssimo. Templos vivos, templos de Deus. E até a consumação dos séculos Ele estará conosco. Durante o dia, durante a noite. No vale ou no monte, não importa. Ele estará conosco em todas as ocasiões, até a consumação dos séculos. E depois da consumação dos séculos, somos nós que estaremos com Ele para todos sempre, de geração em geração, eternamente. Amém. Eternamente, amém. Aperta firme a mão do teu irmão que está ao teu lado. Chama ele, diz: vamos conhecer a Deus. Vamos conhecer a Deus. Aleluia. Eu sinto uma unção de Deus neste lugar. Eu sinto uma unção do Senhor sobre as nossas vidas. Eu
tenho visto a glória do Senhor nesta casa. E eu profetizo o grande Shekinah de glória, labereda viva do Senhor aqui. Receba nessa hora. Receba nessa hora. Se o Senhor estar entre nós, se o Senhor habita entre nós, então manifesta a tua presença, ó Senhor. Segura firme a mão do teu irmão ao teu lado. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Receba. Receba. Deixa Ele rasgar as vendas dos teus olhos. Rasgou o véu. Deixa Ele remover a pedra do teu coração, assim como removeu a pedra daquele túmulo. Deixa Deus agir nesta hora ao teu favor, porque agindo Deus, quem impedirá? Não há quem possa impedir, não há quem possa deter, não há quem possa invalidar as suas promessas, seus decretos. Aleluia. Há um mover sobrenatural neste lugar, em nossas vidas. Portanto, abra seu coração e receba da parte de Deus. Receba agora, receba nesta hora, receba. Oh, receba o renovo, receba o renovo, receba. Oh, se renove no Senhor. Se renove em Deus agora. Aleluia. Aleluia. Você é filho, você não é bastardo. Você é amigo, você não é servo. Doce presença. Aleluia. Você é escolhido, você não é escravo. Erga sua voz nessa hora, sem se importar com quem esteja ao teu lado, sem se importar com as liturgias, com os protocolos, com as formalidades. Abra o seu coração e erga sua voz nessa hora e declare a Deus o quanto Ele é importante para você, o quanto você o ama, o quanto você o quer. Quero te conhecer, ó Deus, quero te conhecer, ó Senhor, ó Deus da minha vida. Abra o seu coração e diga: eu quero te conhecer, Senhor, mais e mais. Quero te conhecer. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.